Irmão, estamos aqui aprendendo um pouco mais, tentando entender um pouco mais do que é a reencarnação, por que viemos, para que viemos, o que temos que fazer, o que temos que melhorar, o que temos que investir em nós, como temos que olhar para dentro do nosso eu, e como fazer essa transformação tão falada da nossa reforma íntima. Que possamos hoje, então, ouvir o que o Alexandre vai nos dizer, de coração e mentes abertas, para que o nosso anjo da guarda possa nos intuir do que devemos fazer, do que devemos usar e como devemos proceder no nosso dia a dia. Que o Alexandre possa ser intuído e diga para nós, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta jornada. Que o Fabrício faça uma leitura que toque nossas mentes e nossos corações, e que possamos levar para os nossos lares a paz que emana deste ambiente e voltar com serenidade e com um pensamento mais positivo, com mais fé e resignação. Obrigada a toda a espiritualidade desta casa, que assim seja. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos, que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Oi, boa noite. Agora deu. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo pela internet. Esse tema, Espiritismo, fonte de transformação, é algo que vai dar muito que a gente conversar, né? Porque que transformação a gente está falando? Ou transformações? Quando Allan Kardec ele codificou a doutrina espírita e lançou o livro chamado Livro dos Espíritos, em 1857, ele veio trazer luz para aquilo que a gente tinha como fantasia, mistério, sobrenatural, até em relação a Deus. Por quê? Nós passamos um momento da nossa história, nós, que eu digo que a gente já vem reencarnando algumas vezes já, então nós estávamos com certeza presentes em alguns momentos dessa história, principalmente na Idade Média, onde o que imperava não era a transformação que o cristianismo poderia proporcionar às pessoas. O que tinha ali era medo. Se criou o papel, a figura do diabo, Satã, demônio, enfim, tantos nomes que deram a esse dito anjo caído, né? E se imperava o medo. Então, a questão, muitas vezes, vinha não pela fé, pela transformação das palavras do Evangelho, pelos ensinamentos do Cristo, mas sim, muitas vezes, pelo discurso da pessoa que estava conduzindo a religião XYZ, não era só católica, mas tinha outras, que queria que as pessoas acreditassem, mas acreditassem sem raciocinar, sem olhar pela razão, e sim pelo medo.
Se vocês não fizerem tal coisa, vocês podem ir para o inferno. Porque Deus está olhando tudo e a tudo julga, e você vai para o inferno se você não fizer tal coisa. Então as pessoas ficavam assim. Era difícil, com certeza, naquela época, nós proporcionávamos uma transformação em nós. A gente fazia mais pelo medo. Mas o medo, ele não ajuda quando você tem que compreender o porquê que eu tenho que mudar. Às vezes a vontade era grande de fazer. Era um freio, sim. Para a época, era necessário. De uma certa forma, sim. Porque nós éramos, na época, éramos crianças, né? Brincando aqui na Terra ainda, e tentando entender a vida. E quando Allan Kardec, com o livro dos Espíritos, né, ditado ali, as 1019 perguntas e respostas, mais os adendos ainda de Kardec e os Espíritos Superiores, se tirou esse medo. Ele simplesmente colocou o que os Espíritos responderam, depois de várias experiências, perguntas, né, porque Kardec não aceitava. Fazia uma pergunta, já saía a resposta, já vou publicar. Ele questionava, ele ia a fundo, ele via com 3, 4, 5 médiums a mesma pergunta e analisava as respostas, para ver se havia coerência no que estava sendo dito, ou se havia algum tipo de divergência. E esse livro veio trazer um esclarecimento para nós. E a partir dali, começou-se o caminho também da transformação. Não que antes não houvesse, porque quando Cristo esteve aqui, que ele veio aqui nos dar a palavra, ou nos dar a bússola, digamos assim, para a gente, ali já houve uma fonte de transformações. Muitos mudaram de uma vida desenfreada para uma vida mais regrada, mais disciplinada. De uma vida supostamente feliz para uma vida verdadeiramente feliz. Cristo já trouxe isso e muitas transformações aconteceram. Só que, como eu falei para vocês, houve um período da nossa história que nós, seres ainda inferiores, seres ainda em débito com a justiça divina e conosco, tá, a gente fez uma mistura aí. Começou a botar o medo, começou a botar a superstição, o misticismo, enfim. A gente fez um baita de um sopão, e a gente ofereceu isso como proposta de mudança e de transformação. Só que as pessoas chegam uma hora que elas começam a reencarnar e voltar novamente, e voltam às vezes com mais conhecimento, outros não, mas enfim. Começou a se indagar isso. Começou a se questionar isso. E foi uma época do Renascimento que a gente começou a dar muito valor para a ciência. Também é necessário, mas a gente começou a esquecer Deus e vamos olhar para a ciência. Então, tudo era ciência. A ciência responde. Não que ali não tenha seu mérito, porque a ciência também faz parte desse conhecimento do que a gente necessita beber. Mas os espíritos, eles nos vieram responder muitas coisas que eram dúvidas. Dúvidas que muitas vezes deixavam a gente de cabelos em pé, sem dormir. Por exemplo, existe realmente vida após a morte? O que acontece se eu morrer? Eu vou para o inferno? Vou para o céu? Ou antes tinha o purgatório, hoje tiraram o purgatório, né? Enfim, vou para o purgatório, para onde é que eu vou? Será que realmente isso é verdade ou é fantasia? Até que ponto existe o demônio ou não? E com o livro dos Espíritos a gente começa a ler, a gente começa a se informar, e ali a gente começa a dar o primeiro passo para a transformação. E para transformar o nosso pensamento, não é da noite para o dia. Porque muitas vezes, dependendo de onde a gente veio, da cultura familiar que a gente veio, ou da religião, ou da filosofia de vida na qual a gente veio, a gente demora um pouco mais. Tem alguns que aceitam com mais facilidade. Outros já demoram, já se questionam, já se perguntam, puxa, desde criança eu aprendi dessa forma. Papai e mamãe me ensinaram dessa forma, vovô, vovó também falavam isso, bisavô, a bisa também falava isso. E é demorado essa transformação.
mas uma transformação para uma compreensão do que realmente é a vida. Porque o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro, ele fala da vida. Ele fala, se você pegar da primeira até a 1019, é sobre a vida. A primeira pergunta, o que é Deus? É a causa primária de todas as coisas? Deus é vida. Deus não é morte, não é destruição, não é castigo. Nós tínhamos o Papai do Céu como soberano, mas também ditador, que escolhia conforme a fé, ou conforme a religião. Então essas coisas atrasavam a gente nessa compreensão. E quando a gente começa a ter contato com o Livro dos Espíritos, a gente começa a ter um primeiro passo para o conhecimento e para a libertação. Só que a libertação e o conhecimento, ela vem através da reflexão, ela vem através de uma reflexão aliada, aliada com a questão da fé numa vida futura. Porque se eu posso ler o Livro dos Espíritos e não me dá nada, não me move em nada, não me transforma em nada. Mas se eu vou à procura de algo, eu com certeza vou ser esclarecido em relação a isso. Mas eu vou ter que refletir, eu vou ter que ler e pensar tanto na pergunta quanto na resposta. Porque senão eu fico uma coisa de pergunta e resposta, e eu vou lendo, chego no 1019, pronto, acabou. Ah, tá, e daí? Não deu nada. Mas se eu ficar refletindo, que aí entro na questão da filosofia, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, e qual é a finalidade de estar aqui, tanto eu quanto nós, aí eu já começo a me transformar. Porque antes éramos proibidos de pensar. Era o que às vezes o pastor ou o padre, enfim, naquela época os nomes dos que estavam à frente das religiões, eram o que eles falavam. Porque eles tinham entendimento do livro sagrado. Estava aqui. E portanto nós só dizíamos amém. Né? Então a gente não tinha como refletir. E não faz muito tempo que saímos disso. Eu lembro que uma vez eu perguntei para a minha professora de religião, que era uma freira na época, se Jesus fazia as necessidades dele como nós. Ela me deu uma bronca, mas eu era gurizão, eu só queria saber. Aí minha irmã disse, cala a boca, rapaz, não fala essas coisas. Mas eu só fiz uma pergunta, queria saber, ele é que nem a gente ou ele era diferente? Porque eu via tantas histórias, explicações sobre Jesus, eu fiz uma pergunta na inocência. Não fiz por maldade. Só queria saber se ele era que nem a gente, ou era, né, porque eles botavam Jesus numa redoma como se fosse algo, né, totalmente diferente da gente. Claro que hoje a gente tem o entendimento que ele era um espírito superior e tal, mas como ele estava encarnado no corpo, obviamente que ele fazia, bebia, comia, enfim, dormia, né? Mas na época, na época não faz muito tempo, na década de 70, então não faz muito tempo que a gente não poderia fazer certos questionamentos dentro de certos dogmas religiosos. Então aí quando a gente começa depois a destrinchar o Livro dos Espíritos e as obras de Allan Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a gente começa já a sentir que há algo diferente na gente. Eu já não penso mais como eu pensava um tempo atrás. Eu já estou pensando um pouco diferente. O meu medo da morte já não é tão forte. Mas eu tenho um pouquinho, mas não era que nem antes. Eu tinha um pavor de morrer. Quando eu era novo. Eu não ia em velório, não ia em nada. Simplesmente eu achava que eu era eterno. Sim, realmente eu sou eterno. Mas eu queria ser eterno no corpo. Né? Mas eu tinha um medo tremendo. Por quê? Por causa da ignorância. E nós fizemos muito isso. Né? Obviamente, às vezes, quando as pessoas perguntam, mas você tem medo da morte, de morrer? Eu disse, não. Duvido, dá um tiroteio aqui. Mas é óbvio, se dá um tiroteio aqui, eu vou ficar que nem um besta aqui, em pé. Eu sou o primeiro assaltado aqui para lá. É questão de instinto de sobrevivência. Isso é uma questão lógica. Né? A questão do medo da morte, né, que o Espiritismo vem transformar
dentro de mim ou de vocês é a compreensão do que acontece e o que é essa morte. E aí você começa a ter um entendimento, e através do entendimento você começa a se transformar. Você começa a pensar, puxa, mas se existe realmente vida após a morte, e eu estou vendo pela questão da lógica, que é a doutrina espírita, se eu estou vendo que não é uma coisa simplesmente porque alguém disse ou porque um espírito falou, mas sim porque tem todo um estudo científico, filosófico a respeito do tema, por que ter medo? Aquele medo que eu estou dizendo, aquele medo de chegar e dizer, não quero nem falar sobre isso, porque ainda existem pessoas que fazem assim. Não, nem quero falar sobre isso, está louco? Que tema mais tétrico, ficar falando de morte. Para mim, hoje em dia, falar morte é normal. Eu falo como se estivesse falando sobre... Porque morte também é vida. Morte é uma transformação, é uma passagem que você vai daqui para um outro tipo de mundo, uma esfera espiritual. Então, falar de morte não é nada grave, mas tem gente que Deus me livre. Claro que você não vai ficar falando de morte num velório, né? Aí você já está sendo um pouco incoerente. Você tem que respeitar a questão do sentimento, da passagem da pessoa, do sentimento dos familiares, mas enfim. É normal falar. E quando você fala de espírito, muitas vezes as pessoas também fazem isso. Nem quero falar sobre isso. Mas não conhece. Não conhece e nem vai conhecer se não se predispor a raciocinar e usar a razão. Muitos, quando conhecem o Espiritismo, às vezes conhecem, mas conhecem superficialmente. Assim, conhecem, eu conheço o Espiritismo. Mas na primeira dificuldade que surge, já se perde tudo que diz conhecer. Quando a pessoa, como aqui foi lido no Evangelho, o espírita realmente que tem o esclarecimento, que tem essa fé, não a fé cega, a fé que bitola, a fé que deixa cego e surdo e mudo, não. Aquela fé com razão, quando o espírita compreende que as vicissitudes da vida, as necessidades que ele está passando, ou a doença que vem para expurgar, espiar, enfim, ele sabe que há um porquê e uma necessidade de ter isso na sua experiência de vida, nessa bagagem que você está levando daqui da terra para depois para o mundo espiritual. Ele começa a ter essa compreensão e aí acontece a transformação. Porque ele não vai blasfemar contra Deus, não vai ficar com ira em relação a Deus, ele vai saber entender, ele vai ter um sentimento, apesar que a dor continua, às vezes a tristeza aparece, e isso eu diria que são sentimentos que são normais dentro da nossa esfera aqui terrestre, mas ele não vai cair na depressão, ele não vai ficar revoltado com a sua família, com a religião, enfim, ele vai saber entender. E o espírita, ele consegue fazer isso a partir do momento que ele consegue realmente entrar dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais é uma extensão do ensinamento de Cristo. O que os espíritos falaram, o Cristo já havia falado, só que por parábolas. Porque nós, na época, não estávamos preparados para entender Jesus. E se ele falasse, de repente, o que a gente conhece hoje, ele não teria chegado nem nos 32 anos. Coitado, já tinha sido morto uns 12. Porque a gente era imaturo, a gente era ainda infantil em relação à evolução. Então, portanto, quando o espírita ele se vê diante das dificuldades, se ele tem esse conhecimento e essa reflexão, ele consegue trilhar os caminhos torturosos de uma forma mais calma e serena. Isso não vai deixar o espírita de sofrer, de encontrar as dificuldades, de ter decepções, enfim. Não, porque o espírita não é nenhum privilegiado em relação a isso. A lei ela é única para todos, seja evangélicos, seja católicos, seja ateus, seja o que for. A lei é única. A lei ela está ali e nós vamos trilhando por ela. E eu
sendo espírita, não posso me considerar, por saber certas verdades, ou melhor dizendo, certas realidades, eu não posso me considerar como sendo eleito, o melhor, o puro, já estou no nosso lar. Não. Eu tenho que fazer da doutrina espírita, tá, um óculos para que aumente a minha visão e eu consiga entender melhor a vida. Para isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo não veio para tirar as religiões. Ele não veio dizer assim, ó, você tem que mudar de religião, você tem que fazer isso. Não. Ele veio mostrando uma proposta filosófica de vida diferente. Mas para isso, temos que sentar, ler e estudar. Porque a partir do momento que os espíritos vieram através de Kardec, depois de outros tantos médiuns, eles vieram pedir o que para nós? Temos que nos transformar. E para transformar precisamos fazer uma reforma íntima. Isso está no campo pessoal. Eu não posso me transformar e querer que os dois que fazem parte da minha família também se transformem da mesma forma que eu. Porque a partir do momento que eu quero fazer isso, eu já não me transformei. Eu penso que me transformei. Mas o que eu estou pegando é ao pé da letra, ao pé da letra, sem essa transformação verdadeira, se transforma em letra morta. Porque uma certa época, as pessoas que meio que baniram o Evangelho, baniram Jesus, baniram... Por quê? Porque na Idade Média foi uma coisa muito severa, muito pesada. Você não podia pensar, você não podia ter uma reflexão e fazer uma pergunta. Se tivesse feito aquela pergunta que eu falei ali, eu já tinha sido morto. Eu já tinha me botado na fogueira e dizer que eu era bruxo. Como é que pode pensar uma coisa dessa? Não podia fazer esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que eu quero transformar, eu vou transformar sim eles a partir de sabe do quê? Pela transformação moral. Eu conheço a doutrina espírita, essa doutrina através da reflexão dos ensinamentos dos espíritos, do meu estudo, da minha perseverança em entender e compreender, vai fazer com que eu mude. Eu, uma vez mudando, os dois vão me observar uma mudança em mim. Eu que era aquele que só queria saber de festa, né, de mulherada, de bebida, de aquela coisa toda, aquela loucura toda, de repente, já eu estou mais contido. Não virei santo, porque ninguém vira da noite para o dia. Não, eu apenas me resguardei. Tudo para nós é possível fazer aqui. Todos vocês, inclusive eu. Mas nem tudo nos é permitido e bom fazer. Então eu me regrei, já não sou mais aquele cara com aquelas atitudes. Eles vão perceber uma mudança. O que te fez mudar? Aí, o Espiritismo. Como podia ser uma outra filosofia religiosa também? Não podemos desdenhar as religiões aqui que existem na Terra, porque todas têm um papel importante aqui. Mas eles vão me perguntar, puxa, o Espiritismo, que legal, puxa, eu quero conhecer, eu também quero mudar. Porque nós, no nosso íntimo, sabemos que nós temos que mudar. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem que conter aquela vontade, aquela coceira na língua de falar aquela fofoquinha. Ou então de ficar pensando, te pego ainda, tu vai ver só, tomara que tu bate o teu carro. De repente vem aquele pensamento. A gente tem essas coisinhas que de vez em quando passa na mente da gente e a gente, puxa, eu tenho que mudar. Mas muitos ficam apenas no eu tenho que mudar. Mas eu já li todos os livros de Allan Kardec. Sim, pode ter lido. Mas não entrou dentro a fundo da doutrina espírita. Porque ler por ler, como eu já falei, qualquer um pode fazer. Quantos desviaram-se da religião, do cristianismo, e eram pessoas que passavam 10 anos nos mosteiros, nas igrejas, lendo a Bíblia de A a Z, traduzindo, mas nem por isso mudaram. Por quê? Porque ficou apenas na aparência. E uma vez na aparência, na leitura simplesmente, e não refletia, porque a partir do momento
que a minha consciência começa a me acusar de que os meus atos estão errados e eu preciso mudar, eu não consigo prosseguir no mesmo erro. Eu posso até fazer, mas vai ser um erro mais suave, vai indo até você deixar de fazer. Claro que, dependendo do que essa transformação lhe causar, muitas vezes, quando ela é muito rápida, aí a gente tem que cuidar. Porque transformação muito rápida, também a queda é mais rápida ainda. A gente tem que ir com calma. Um passo após o outro. Kardec, se vocês conhecerem a vida dele, ele também se transformou. Apesar que ele já veio com essa predisposição, já toda uma reunião no mundo espiritual, inclusive com ele, quando ele reencarnou, que ele ia fazer essa codificação e ter esse estudo, mas ele no começo ele dizia, isso aí é puramente misticismo. Esse negócio de mesa girante, isso aí é coisa de... eles diziam que era o nervo que estralava, que mexia, que fazia isso e tal. Ele não acreditava. Aos poucos ele foi tendo contato com os ensinamentos dos espíritos e com certeza ele deve ter havido, sim, uma mudança para muito melhor. E a mulher dele deve ter percebido, tanto a mulher dele também. Tá? A gente não fala quase dela, né? Mas ela também esteve ao lado de Allan Kardec. Ela também passou por essa transformação, por esse conhecimento. E ela estava ali com ele. Né? E é só que assim, que se vocês lerem em alguns livros que ele teve contato com sociedades espíritas parisienses naquela época, as pessoas estavam pegando esse conhecimento e tirando essa palavra transformação, apenas estavam pegando o conhecimento e fazendo disso uma nova religião. Como havia já tantas outras durante milênios. Aí se torna uma coisa morta. Aí eu sou espírita, mas eu continuo fazendo 1001 coisas totalmente erradas. E aí fica por isso. E aí não tem. Aí as pessoas começam, então é mais um entre tantos. É mais um ensinamento entre tantos. E as pessoas acabam não dando bola. Mas a doutrina dos espíritos veio com a proposta de transformação. E ela pega e puxa nossa orelha. O primeiro passo é a reforma íntima. Através da tua leitura, da tua reflexão, você tem que mudar. Porque o espírita, realmente verdadeiro, o espírita, é pela transformação moral que ele passa. Não é aquele que fica dizendo, mudei, pronto, já li, gente, já mudei. Mas lá por trás fica, doido para tomar aquele mezinho aqui. Fica, sabe? Ele fica naquela coisa, uma bebidinha agora. Mas não bebo mais, tá, gente? O espiritismo me transformou, mas eu fiquei ali, né? Doido para beber. Eu vou beber, isso aqui é água, tá? Não estava de olho na água, não. Então, assim, aí não fica uma coisa sincera. Né? E a gente perde tempo. A espiritualidade fica olhando, meu Deus, vai ter que voltar outra vez para poder aprender. Porque quando a gente fala muitas vezes na espiritualidade, parece um filme de ficção. Aí, quando a gente fala em Nosso Lar, e saiu o filme agora, parece um filme de ficção. Mas aquilo ali não é nem um terço da realidade que vai se descortinar quando a gente desencarnar. Por isso que essa transformação aqui, também ela não pode ser aquilo de pegar e dizer, mas está aqui, como muitos fazem, mas está aqui, Kardec falou tal coisa. Porque aí você vai estar engessando o conhecimento e o conhecimento engessado não transforma. Ele apenas preenche temporariamente um vazio que você tem ali. E esse vazio ali vai logo se tornar um vazio mais vazio ainda. Por quê? Porque você fica na mesma. Você não muda. E não mudando, não tem transformação. Não tendo transformação, não tem a compreensão dos verdadeiros ensinamentos dos Espíritos e de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ver realmente até que ponto a gente está entendendo o que a doutrina espírita vem nos trazer. Ele não vem nos condenar. A doutrina não condena.
A doutrina não fica te colocando para baixo, não te fica colocando medo, não te coloca em depressão, não te coloca histórias hilariantes e fantasiosas. Ela vem mostrar justamente aquilo que tem no mundo dos espíritos. E vem te mostrar justamente o que é a vida. Só que, claro, gente, quando eu digo a vida, quando eu quero mostrar para vocês o mundo espiritual, a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Tem gente que se resume ao nosso lar. Eu já escutei isso de pessoas ditas espíritas. Achar que só existe o nosso lar. Por isso que eles falam assim, quando eu morrer eu vou para o nosso lar. Tadinho, não vai ser o nosso lar. Porque o nosso lar é lá da região de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, é uma outra, e nem sei hoje, eu não saberia dizer com toda a propriedade como é que está o nosso lar hoje. Com certeza está bem diferente da época de André Luiz. Porque tudo evolui. Aí a pessoa fica, eu vou para o nosso lar. Aí quando desencarna, mas aqui não é nosso lar, eu quero nosso lar. Cristão, aqui é uma cidade também. Aqui é um hospital, aqui é uma nova realidade. Por que nosso lar? Porque se apega à palavra, se apega a uma ideia e fica nisso fixo. Por isso que a gente muitas vezes tem que cuidar, porque muitos caíram no fanatismo por causa disso. Porque está lá, diz na Bíblia tal palavra. Sim, traduzida muitas vezes de modo errado, muitas vezes porque não entendeu, não compreendeu, não houve a transformação, só leu. E aí, obviamente, cai no fanatismo e acha que aquilo ali é a verdade. E quando desencarna, o que acontece? Uma baita de uma surpresa. Puxa, mas eu não li nada disso aqui, não tinha nada disso. E a gente pode ter uma surpresa também. Porque se a gente se limita muitas vezes em certas ideias que a gente faz do mundo espiritual, quando a gente chega lá no outro lado, a gente fica até de boca aberta. Nunca li uma coisa dessa. Não me ensinaram isso. Mas é claro que não, porque a vida é muito vasta. A vida é infinita, gente. Claro que não é por isso que eu vou pegar nessa minha ida através do Espiritismo, botar tudo que é ideias novas que aparecem. Vê uma ideia assim, então a gente bota essa ideia aqui também. Tem que, toda vez que sobe no palco para dar palestra, tem que dar uma volta. Porque, sei lá, eu acho que é legal. Porque eu li uma psicografia que o Espírito dizia tal coisa, então eu acho que é isso. Aí fica se limitando a essas ideias malucas, e muitas vezes a psicografia não queria dizer nada disso, era uma outra coisa. Mas eu entendo e eu começo a botar essas coisas, e aí, meu filho, vira um baita de um sopão. Eu chego no mundo espiritual, não tem nada daquilo. Aí tu vai olhar assim num filminho da tua vida, tu vai dizer assim, meu Deus, que vergonha. Olha só eu fazendo a minha voltinha. Eu que nem um bobo. Achava que tinha utilidade, não tinha. Claro, não leu, não estudou e não se transformou. Apenas li. Né? Que a gente possa ler os livros com cuidado, sempre tendo uma reflexão acerca daquilo que você lê. Seja Kardec, seja qualquer livro de Chico, de Valdo, a gente tem que ler e reler e tendo cuidado para ver o que isso pode me ajudar a me transformar. Todo mundo sabe aqui, não preciso ficar perguntando para vocês. Todo mundo sabe aqui o que a gente precisa transformar. Né? Quando eu tiver no mundo espiritual, a gente vai se ver aqui, nós vamos saber, um de cada um aqui, vocês vão me ver o que eu estou pensando, o que eu tenho de erros, mas todo mundo sabe. Mas o que esse Espiritismo pode me mudar, pode me modificar? O que nisso que eu estou lendo vem de encontro ao que eu preciso? Porque não existe mágica, vocês não vão pensar que vão lá pegar um livro espírita ali na biblioteca e já vão sair amanhã virando fadinha e fados. Né? Bom, se transformou. Não existe isso. A gente não se transforma assim. A gente vai passinho por passinho. Mas não existe, para mim, na minha opinião, uma filosofia de vida, digamos assim, que me responda como me responde o Espiritismo. Eu ainda não encontrei uma filosofia que me responda o que acontece comigo e o que pode vir a ser a minha futura vida no mundo espiritual, na qual eu já estive e vocês já estiveram durante várias vezes, vários anos e dezenas de anos. Então a gente precisa ter uma reflexão
O que a gente quer com o Espiritismo? Eu quero apenas conhecer? Tranquilo. Eu quero conhecer e fazer disso uma transformação para a minha vida? Vai fundo. Porque depois que você se transforma, você não volta a ser o que você era antes. Eu não consigo ser o que eu era 20 anos atrás. Né? Não tem como. Porque uma vez que eu tenho um conhecimento, tenho essa reflexão da doutrina espírita, e a caminhada que eu fiz, e essa caminhada veio aliada às transformações, eu não consigo mais voltar a ser o que eu era. Eu não consigo mais chegar, digamos, por exemplo, uma coisa assim que eu não consigo, por exemplo, chegar num lugar que tenha bebendo, fumando, aquela coisa toda. Eu já tive num lugar assim, eu não bebia muito, nunca fui de fumar, mas estava lá. Mas hoje eu não conseguiria ficar. Ah, porque eu sou puro? Não. É porque, para mim, não é um ambiente. Para quem gosta, eu não vou dizer que é errado. Porque o Espiritismo não diz que é errado. Mas ele vai te perguntar, isso te faz bem? Não. Então, pegue outro caminho. Ah, para mim, eu quero ficar nesse tipo de vida. O Espiritismo vai dizer, tranquilo. Só que tudo tem um retorno. Né? Muitos reclamam, mas essa minha vida, não sei o quê, no mundo espiritual, tá? Mas é óbvio, o que você semeou? O que você fez com os conhecimentos? Que transformação você fez da sua vida? Nada? Então, nada você vai colher. Aí a gente se vê, muitos se veem, inclusive espíritas, se veem no mundo espiritual assim, nu. Sem privilégio nenhum, sem ter dado um passo para frente. Por quê? Perdeu tempo, ficou na mágoa demais, ficou na raiva demais, ficou naquele parente que atazanou e você atazanou mais ainda, ficou naquela coisa de repartilha de bens e era todo mundo se brigando, em vez de tentar segurar e conversar fraternalmente. Você às vezes ficou com preocupações, gente, que no mundo espiritual a gente vai se olhar assim e vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi nessa preocupação. Quanto tempo eu perdi. E eu que lia tanto. Aí lá eles vão dizer para você, sim, você lia muito. Só que você fez o quê com esse conhecimento? Se transformou? O que você fez? Aí você vai ficar pensando, inclusive eu, nossa, realmente, eu devia ter feito tantas coisas. Aí você, ou eu, vai querer voltar. Porque é uma tendência do espírito, quando se percebe os tempos que ele perdeu com coisas que a gente hoje acha que é importante, mas não é, aí a gente quer voltar. Pô, eu tenho que voltar. Aí você fica assim, né? Então, anjo da guarda. Preciso voltar, preciso consertar, porque você sente a necessidade de reparar muitas coisas. E fazer o que? Fazer o que se você não fez? Agora, vamos trabalhar. Trabalhar no mundo espiritual para poder ter a bênção de retornar para cá. Porque está cada vez mais difícil. Claro que está. É uma disputa, né? Para voltar para cá. Porque cada reencarnação nossa aqui é motivada por uma única coisa. A transformação que nos leva à evolução. Por isso que os espíritos falam nas psicografias, falam através dos médiuns, não percamos tempo tentando procurar piolho em cabeça de careca. Não para. Nós temos que falar. Às vezes eu também. Às vezes eu me perco. Eu me perco em certas coisas. De vez em quando para, deu. Para, eu estou pensando besteira. Para que eu estou perdendo tempo com isso? Claro que a gente não vai ficar assim, né? Pô, vou me sentar, tem um problemão, né? Marcelo? Depois a gente vou deixar resolver. Deus manda. Não. O problema vai ficar ali, vai se tornar pior. Por quê? Porque perde isso aqui, ó. Essa transformação aqui, aí eu começar a batalhar, eu começar a me mexer, eu arregaçar a manga, pegar uma vassoura e fazer uma faxina dentro de mim mesmo. Porque muitas vezes a resposta que você procura para a tua vida, para o teu problema, está ali na frente. E a gente não vê. Eu tenho, se fosse para ficar aqui falando várias partes da minha vida, que eu tive isso. Às vezes estava ali, na pessoa do meu lado, e eu não enxergava, ficava procurando a solução, uma coisa mais assim,
sabe? E ela tava aqui, ó, ajuda que o Papai do Céu estava mandando para mim. E eu aqui, ó, pirando na batatinha, como se diz. Procurando uma coisa mais mais mística, mais assim. E eu estava aqui, ó, numa palavra fraterna, numa conversa fraterna, e estava aqui. Por quê? Porque muitas vezes até uma criança é colocada no teu caminho, às vezes para te dar um alô, acorda, e a gente não vê. A gente está assim, ó. Tem aquele cavalo, usa aqueles negócios lá que não esqueci como é que é o nome daquilo. Aí assim, ó. Aí a gente está assim. Mas eu sou espírita. Isso aqui. Onde é que entra? Porque você pode ser 50 anos espírita, mas e aí? Transformou? Se transformou? Porque a gente é espírita para transformar os outros, mas não é isso que o espiritismo vem trazer. Não é isso que o espiritismo vem pregar, vem nos mostrar. Ele vem nos cobrar a reforma íntima. Isso Jesus Cristo já veio dizendo. Amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, como é que eu vou amar se eu não me amo? Como é que eu vou amar se eu não arregaço minha manga e luto contra as minhas más tendências? O que ele quer dizer? Reforma-se. Mude. E ele nunca julgou ninguém. Por que o Espiritismo vai julgar? Aquela mulher do adultério, da primeira pedra, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Pronto, todo mundo largou a pedrinha, né? Saiu. E ele falou alguma coisa para ela? Só disse, não vou te pegar mais. Mas não disse, você é adúltera, você está errada, você é isso. Não falou nada disso. Meu Deus, se é ele. O exemplo que nós temos aqui na Terra, do espírito mais evoluído, fez isso, por que nós temos que apontar o dedo para o outro? O Espiritismo não veio dizer que a gente tem que fazer isso. Mas nós temos que apontar o dedo para nós. E isso o Jesus Cristo falou. Apontar para nós. Olha para si. Eu vou ter que primeiro me transformar para poder depois ajudar os outros a se transformarem. Não pela questão da ideia, pela questão do exemplo, da moral. Aí a gente vai conseguir dar uma evolução, olha, tremenda. Tem gente que tem que trilhar pelo caminho da dor, porque pelo amor não consegue. Às vezes a dor ajuda. Infelizmente, às vezes tem pessoas que têm que trilhar pelo caminho da dor. Né? Tentamos, então, nos modificar, eu estou falando para mim também, nos transformar, para que se a gente quer uma boa vida, na próxima vez que a gente voltar, então caprichamos aqui, a lição, e façamos a lição aqui, para quando a gente voltar numa condição melhor. Não queiremos voltar novamente para cá, para ter que trilhar pelo caminho da dor. Porque aí, muitas vezes, não que isso não seja perda de tempo, muito pelo contrário, tudo é aproveitado. Tudo. A espiritualidade aproveita tudo. Mas não faz milagre. Não esperamos que seja feito milagre para nós, porque não vamos ter milagre. Porque cabe a vocês, cabe a você, cabe a mim decidir o rumo dessa minha transformação. E esse rumo pode me levar para uma vida bem-aventurada no mundo espiritual e quando eu retornar para cá. Agora, se eu for para um outro lado, meu amigo, se você for para uma outra estrada, se você chegar e dizer assim, sabe uma coisa, não quero saber de nada disso. Eu quero mesmo chutar o pau da barraca e vamos fazer festa. Aí depois volta para cá, depois cheio de problemas. Ai, mas isso aqui, porque isso, porque aquilo, porque Deus é isso, porque isso aqui, porque a religião não funciona, porque... Eu vou tentar não voltar dessa forma. Eu estou tentando. Né? Vamos batalhar, porque a gente consegue. A gente é filho de Deus. Deus nos ama. Uma vez nos amando, a oportunidade aqui é igual para igual. Agora, cabe a cada um de nós se esforçar para chegar lá. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Alexandre, né, pela excelente palestra, né? Vamos levar muitos ensinamentos para casa e vamos ver a nossa transformação de uma maneira diferente, de uma maneira mais simples, que é possível
mas tem que ser sempre, dia a dia, né? Só lembrando, o ingresso para quem, a entrada, né? Quem quiser assistir a palestra sobre ansiedade, no sábado agora, R$ 35 para todos que estão aqui, por são frequentadores, ali na lojinha com as meninas. Vamos aguardar agora em silêncio, né? Vamos ficar em meditação ainda, calmos para aguardar o passe, e o Alexandre vai fazer a oração final então para nós. Senhor, estamos aqui humildemente para solicitar ajuda através dos espíritos amigos nessa tarefa que nos cabe, a mudança de comportamento, a reforma íntima que tanto necessitamos. Sabemos, Senhor, que precisamos nos esforçar. Sabemos que após uma tempestade sempre vem o sol, mas muitas vezes fraquejamos por falta de fé. Que nos perdoe, Senhor, e através dos espíritos amigos, familiares já desencarnados, possamos ter o estímulo, a ajuda necessária para vencer a nós mesmos. E assim entrar no caminho da bem-aventurança, almejando uma vida tranquila e mais de muito trabalho em prol do bem e do amor ao próximo. Que possamos, Senhor, ter uma semana de reflexão e de olhar ao próximo como a gente se olha, tentando amar, compreender e ajudar. Que assim seja.